Bom dia a todos. Declaro aberta essa sessão pública de defesa de dissertação de mestrado do mestrando Carlos Henrique Perpétuo Braga, dissertação intitulada A Súmula número 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma reconstrução ou construção principiológico constitucional no Estado Democrático de Direito. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o Dr. Carlos Henrique Perpétuo Braga, dizer que é uma honra, né, uma satisfação vê-lo aqui hoje, apresentando a excelência do seu trabalho, né, já te dando os parabéns por ter cumprido com louvor todas as etapas anteriores do mestrado, né, foi um mestrando aí acima da média, né, aliás, teve uma média excelente, acima do normal durante as disciplinas todas, o que demonstrou seu compromisso com o curso, seu compromisso com a academia, seu compromisso com o trabalho, né? Então, já te cumprimento desde logo, né, por ter vencido todas as etapas e ter chegado aqui nesse momento, né? Passando, inclusive, pela qualificação, que é um requisito para chegar até a banca de defesa. Então, desde logo te cumprimento, já te dando os parabéns e te agradecendo por todo esse compromisso com a nossa instituição, FUMEC. Cumprimentar aqui também o professor Leonardo Aguiar, que muito nos honra aqui hoje participando desse evento, como examinador, né, externo. É uma honra tê-lo aqui, professor Leonardo. E uma satisfação, né, como havia dito antes, né, de iniciarmos a gravação, já fica aqui o convite para uma banca de forma presencial no campus da Universidade FUMEC. E também cumprimentando aqui o meu querido amigo, irmão, colega, de mestrado, né, professor Lucas Moraes, a quem eu tenho a satisfação de ver aqui nessa banca hoje, honrado mais uma vez pelo fato de você contribuir tanto com o nosso programa, né, para o engrandecimento dele e tudo que ainda tem por vir, né, nesses anos vindouros aí. Cumprimentando aqui também aos queridos mestres e mestrandos do nosso PPGD FUMEC, os parentes do professor Carlos Henrique Perpétuo Braga, que aqui estão, e a nossa queridíssima Claudinha também, né, que aqui também está acompanhando esse momento de defesa. Bom, para não me alongar muito, eu vou já passar a palavra ao Dr. Carlos Henrique Perpétuo Braga para fazer a exposição inicial da sua dissertação num prazo máximo de 20 minutos, ok? Já com a palavra, então, Dr. Carlos Henrique. Excelentíssimo senhor presidente da banca examinadora, o professor Dr. Sérgio Henriques Zadona Freitas, excelentíssimo membro externo da banca, professor Dr. Leonardo Augusto de Almeida Guiar, excelentíssimo membro da instituição, professor Dr. Lucas Moraes Martins. É uma honra submeter-me à sabatina por membros tão qualificados e, de antemão, já me desculpo por eventuais falhas e inconsistências nessa apresentação e no meu trabalho. A idade chega para todos e as limitações também. Daí a minha referência no trabalho ao trecho de Eclesiásticos. Todavia, sem qualquer desafio ou ensinamento bíblico, penso que nunca é tarde para estudar, para reciclar, para renovar conhecimentos. E como dizem os portugueses, estou aqui dando corpo ao sacrifício. Peço licença também para registrar a minha especial saudação ao magnífico reitor da Universidade FUMEC, professor Dr. Fernando Melo Nogueira, e ao ilustríssimo diretor da Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e da Saúde, professor Rodrigo Suzana. Ao fazê-lo, penso estar rendendo as minhas homenagens ao qualificado corpo docente desta honrada instituição, notadamente deste curso de mestrado, e aos servidores e colaboradores. Peço licença também para saudar aos caríssimos colegas de curso que dividiram comigo a alegria da sala de aula e o sonho de avançar nas pesquisas para o aprimoramento da ciência do direito e, mais que isso, para os estudos que permitam a consolidação do Estado Democrático de Direito, algo em construção, a merecer permanente e incansável vigilância. E rendo também as minhas homenagens ao
especiais ao professor orientador, considerando a vontade de superar esses momentos difíceis que vivemos todos, viabilizando a apresentação pelo meio virtual. Eu peço licença e com essa referência de se manter atento à permanente construção do Estado Democrático de Direito e à luz da linha de pesquisa deste programa de mestrado, que elegeu como eixos a esfera pública, a legitimidade e o controle, voltei meus olhares para a questão dos precedentes. Ainda que me encante a profusão de decisões dos tribunais envolvendo o mesmo tema, com argumentos que sempre buscam superar os anteriores, e vivo isso, inquieta-me a insegurança jurídica que isso pode fomentar. Todavia, entendia que a simples comparação das decisões conflitantes não bastava. Resolvi, então, me enveredar pela pesquisa da importância dos precedentes no Estado Democrático de Direito, o que me levou às lições do professor Ronaldo Bretas em sua compreensão una de poder. Escolhi, então, como ponto de partida a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que encerra os seguintes dizeres: a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Num primeiro momento, pareceu-me contrariar expressa disposição legal, no artigo 65 do Código Penal, e mais que isso, os princípios que orientam a aplicação da sanção penal no Brasil, notadamente os princípios da legalidade, da pessoalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena. Daí, então, o meu título do trabalho, a súmula número 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma reconstrução principiológico-constitucional no Estado Democrático de Direito. A pesquisa, portanto, tem como temática a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a pena provisória abaixo do mínimo legal. Como problema de pesquisa, questiona-se se o enunciado da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça se alinha efetivamente ao devido processo constitucional e às previsões contidas no ordenamento jurídico brasileiro, em especial ao artigo 65, caput do Código Penal. Afirma-se, como hipótese de pesquisa, que os precedentes da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça adotaram premissas incompatíveis com a garantia fundamental da jurisdição e com o devido processo constitucional, violando frontalmente os princípios mencionados, além do princípio máximo do Estado Democrático de Direito. Para o desenvolvimento da pesquisa, eu adotei os conceitos do processo constitucional do Estado Democrático de Direito, entabulados pelo professor Dr. Ronaldo Bretas de Carvalho Dias, e sua compreensão una de poder exercida exclusivamente pelo povo. A ideia consiste no exercício da função jurisdicional em bases efetivamente democráticas. Como objetivo geral da pesquisa, elegi estabelecer a crítica ao enunciado da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e sua aplicação, buscando verificar a sua compatibilidade com o devido processo constitucional. Em se tratando de objetivos específicos da pesquisa, eu busquei investigar a gênese, a classificação e a delimitação da pena e o seu desdobramento dessa investigação. Busquei apurar as balizas impostas pelo texto constitucional na aplicação da sanção penal e as regras infraconstitucionais atinentes à dosimetria da pena no Brasil, e eventuais propostas legislativas para o seu aperfeiçoamento. Busquei compreender o adequado exercício da função jurisdicional no Estado Democrático de Direito e desenvolver, a partir da análise da fundamentação contida nos precedentes da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, uma crítica à elaboração e aplicação do referido verbete. E ainda fui além e busquei enfrentar o enunciado 42 do Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. No que se refere aos aspectos metodológicos, a pesquisa partiu de um método hipotético dedutivo, operando-se a partir das pesquisas bibliográficas e também jurisprudenciais. E, fixados esses pontos introdutórios, no capítulo 2, tratei da gênese da pena. E o fiz com o propósito de detectar a sua importância como instrumento de pacificação social, de expor as dificuldades se fechar um conceito que efetivamente explicasse a sua finalidade. Busquei mostrar as vantagens e as vulnerabilidades das diversas correntes, e, ao final do capítulo, faço uma relação entre as teorias e o marco teórico, para o fim de investigar
de que modo o princípio do Estado Democrático de Direito, basilar para o processo constitucional, na concepção do professor Ronaldo Bretas, compatibiliza com a teoria da sanção penal. Com isso, busco preparar o terreno para as críticas tecidas ao final. Nesse momento do trabalho, item 2.9, eu assinalo que todas essas funções afetas ao Estado, as funções legislativa, administrativa e judiciária, o professor Ronaldo não usa a expressão poder, trata de função, elas são desempenhadas com esteio na Constituição e amparadas pelo princípio do Estado Democrático de Direito. Logo, nessa linha, não há como se admitir qualquer lei, ato administrativo ou decisão jurisdicional que se desvie da vontade popular, sob pena de retirar-lhes a legitimidade, o que consulta com a linha de pesquisa da faculdade desse curso de mestrado. No que toca ao enfrentamento do problema de pesquisa, chamo a atenção para a função jurisdicional e o que o autor chamou de princípio da vinculação da jurisdição ao Estado Democrático de Direito. Inicialmente, ele denomina a jurisdição como direito fundamental de qualquer pessoa, por força da declaração normativa expressa no texto da Constituição. E interessante que a fruição desse direito é que se dá pela garantia fundamental do processo constitucional. Ou seja, na visão do professor Ronaldo, o processo constitucional afigura-se como metodologia que garante os direitos fundamentais. Portanto, na concretização da função jurisdicional do Estado, pelo Estado, os pronunciamentos decisórios são atos estatais imperativos, que refletem a manifestação do poder político do Estado, sendo sempre exercido em nome do povo. Daí porque chama a atenção o professor Ronaldo Bretas, esse poder jamais poderá ser arbitrário ou exercido sob referência hermenêutica inconstitucional de prudente critério ou arbítrio do órgão estatal julgador, ou fundada em considerações subjetivas dos agentes públicos decisores. E eu preparo com essa função as críticas que tecerei ao final. Eu passo em revista o rol dos princípios diretivos da jurisdição no Estado Democrático de Direito, indicados pelo professor Ronaldo Bretas, compreendidos a partir de uma visão normativa própria. O primeiro desses princípios é o princípio do juízo constitucional, o juízo natural. Ele trata da vinculação da jurisdição ao Estado Democrático de Direito. E no terceiro princípio, que eu chamo muita atenção, é o princípio da supremacia da Constituição, que, na visão dele, mais do que reproduzir essa disposição piramidal de Hans Kelsen, expressa a exigência de uma postura de lealdade política ao texto da Constituição. Lealdade política não só dos atos jurisdicionais, mas da legislação infraconstitucional. O quarto princípio diretivo da jurisdição do Estado Democrático de Direito é a reserva legal à prevalência da lei. Pelo que esse termo lei deve ser compreendido, segundo o autor, como ordenamento jurídico composto de regras e princípios constitucionais e infraconstitucionais. Ainda nessa linha, esse princípio implica a mais restrita observância das previsões legais, o que não se vê no enunciado da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, sem se desprezar, por óbvio, a supremacia da Constituição. O quinto princípio diretivo é da jurisdição. Da jurisdição é o devido processo legal. E, segundo o autor, as decisões ou pronunciamentos jurisdicionais não são atos solitários do órgão jurisdicional. E utilizo isso para combater um dos argumentos que levaram à edição da súmula 231. Pois somente são obtidos o devido processo constitucional. Por fim, tem-se o princípio diretivo da jurisdição, que é o princípio da fundamentação das decisões jurisdicionais. E aqui é um desdobramento dos demais tópicos, pois impõe aos órgãos jurisdicionais do Estado o dever de motivar todos os pronunciamentos decisórios, de modo que não se admite algo que seja caracterizado por anômalas e patológicas intromissões de ideologias do julgador na motivação das decisões, ressalta o professor Ronaldo Bretas em se tratando desse assunto. Terminado o capítulo 2, no capítulo subsequente, eu enveredo pela reflexão da sanção penal e o ordenamento jurídico brasileiro. Passei em revista os principais princípios constitucionais que orientam a pena, preparando o terreno para confrontar a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na sequência, eu enfrentei a metodologia que eleva a definição da pena, enfatizando o sistema trifásico consagrado no artigo 68 do Código Penal e acentuando as limitações impostas pela lei e pela doutrina no que se refere às primeira e segunda etapas. Eu busco evidenciar um projeto do novo Código Penal, é o projeto 236 de 2012, destacando que na redação vigente até agora, na redação proposta, ele suprime o advérbio sempre, existente no artigo 65 do atual Código, que permite um retorno à segunda fase, caso na terceira se encontre uma causa de aumento de pena. Isto é, mantém a ideia de que na segunda fase não podem ser ultrapassados os marcos mínimo e máximo da pena, mas admite um inédito retorno a esse momento, caso na terceira sejam encontradas causas de aumento de pena. Em suma, o projeto não despreza fator importante que permita estabelecer a perfeita correspondência entre o crime e a pena, mas o faz, insista-se, sempre com expressa previsão legal. No capítulo 4, eu abordo a função jurisdicional, o Estado democrático de direito e os precedentes. Faço para mostrar que o magistrado, valendo-se do processo e manejando regras e princípios de modo distorcido, não pode criar o direito de forma idiosincrática, celebrando um divórcio da função jurisdicional em relação ao processo constitucional. E nesse momento, eu revisito a função do juiz nos estados liberal, social, Estado democrático de direito. E busco analisar os precedentes no Brasil. No ponto, eu abordo críticas feitas à edição de súmulas, fazendo menção às observações da ministra Carmen Lúcia, que especificamente trata dos perigos da súmula vinculante. Isso faço na página 82. No capítulo subsequente, já partindo para o final, eu me debruço sobre a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Eu listo os precedentes que justificaram a sua edição e analiso os argumentos centrais que o nortearam, que a nortearam, desculpe. A ideia é identificar se esses principais argumentos utilizados estão em harmonia com a Constituição e os princípios basilares. E aí, no primeiro deles, o temor do STJ é de que a lei fixa os marcos máximo e mínimo e impede o seu desrespeito. E essa preocupação me pareceu absurda, porque foi a própria lei que estabeleceu o advérbio e não impôs restrições à sua aplicação. No ponto, lembro a situação de dois réus que experimentam a mesma pena base, porque lhe eram favoráveis às circunstâncias judiciais, sendo que um deles não pode ser beneficiado com uma, duas ou mais atenuantes, porque é engessada essa interpretação. Isso, eu concluo, fere o princípio da individualização e aniquila a proporcionalidade. E analiso também, nesse aspecto, as referências doutrinárias feitas pelos acórdios que motivaram a edição da súmula. E eles apresentam argumentos inconsistentes para justificar esse engessamento. Num segundo momento, eu confronto o argumento de que a necessidade de limites claros nas duas primeiras etapas evita um sistema de ampla indeterminação, expressão utilizada no STJ, em flagrante contradição com o princípio da reserva legal. E eu faço por quê? Primeiro, ignora a capacidade das partes e do órgão estatal jurisdicional de confrontar o princípio da legalidade no caso concreto. Segundo, despreza o fato de que os tribunais de cassação podem corrigir os descompassos, eventuais descompassos praticados pelas instâncias precedentes. Terceiro, menciono que apenas a primeira fase, a lei, no artigo 59 do Código Penal, estabeleceu limites. E, por fim, assinalo que as causas gerais e especiais de aumento e diminuição de pena permitem que extrapolem os marcos sem que exista previsão legal para isso. Na sequência, censuro a expressão de que a dosimetria não pode ser uma competição entre réus, entre aspas, porque essa expressão é utilizada nos acórdãos precedentes. Não se trata de competição dos réus a escolha da pena menor, mas e principalmente a busca incansável pelo direito fundamental, a pena proporcional e a pena individualizada. Lembro que as situações paradigmáticas não podem ser desprezadas para o fim de buscar a verdadeira justiça. E lembro uma lição do saudoso professor Jair Leonardo Lopes, de que os dedos da mão não são iguais, pelo que atentar-se às circunstâncias objetivas e subjetivas de sua conduta,
constitui a realização máxima do ideal de justiça no particular. Em outras palavras, o STJ ignora essa sábia orientação. Também aponto que a recusa em fazer a interpretação literal baseia-se na hipótese de que as agravantes não poderiam ultrapassar ao máximo, sendo certo ainda que a liberdade dos cidadãos ficaria à mercê dos humores, preconceitos e ideologias dos magistrados. Não procede o argumento com a devida vênia. A expressão literal deve ser preterida quando em manifesto descompasso com a Constituição, o que não ocorre. Observar o princípio da legalidade é também aplicar a lei, à luz do texto constitucional, como ela realmente é. E não há dissenso para que se ultrapassem os marcos máximo e mínimo na terceira fase da dosimetria da pena, mesmo se tendo regra expressa para isso. Aqui vale a ênfase, aliás, da lição do professor Ronaldo Bretas, para quem a legitimidade democrática das decisões jurisdicionais, comprometidas com o princípio do Estado democrático de direito, está assentada na exclusiva sujeição desses órgãos jurisdicionais às normas que integram o ordenamento jurídico. E combato também a ideia de que o temor de que se pode conferir muita relevância punitiva das agravantes e atenuantes justifica a edição da súmula. A meu juízo, isso é inconsistente. Há uma porque a inexistência dos limites às circunstâncias legais não significa necessariamente que se lhe confira um valor maior que o próprio delito. E segundo, duas, porque a aplicação das agravantes e atenuantes não se opera à margem da proporcionalidade. Os juízes sempre ligam a valoração de agravantes e atenuantes à luz dessa ideia da proporcionalidade, nunca ultrapassando, nunca conferindo um valor superior a essas agravantes ou atenuantes daquele conferido ao próprio crime. E, caminhando para o final, o STJ manifesta um temor de que o processo de individualização da pena confere uma margem de deliberação demasiadamente ampla e perturbadora, entre aspas, ao processo de pena. Isso me parece insustentável. Primeiro, porque a expressão, embora engenhosa, não é correta, pois a perturbação no Estado democrático de direito ocorre quando não se respeita o texto constitucional. E segundo, parece contraditório tratar de margem de deliberação demasiadamente ampla se o juiz pode até mesmo absolver. Se o juiz pode absolver, por que não pode dar uma pena menor? E finalizo o tópico com a menção ao enunciado 42 do Tribunal de Justiça, que na esteira da súmula 231, igualmente contaminado, foi além, cravando que nenhuma circunstância atenuante pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, o que está de acordo com a súmula 231, e foi mais, como nenhuma agravante pode aumentá-la além do máximo. E no capítulo 6, eu vou à conclusão, e para enfatizar que a edição da súmula que afronta o texto legal e o faz sem respaldo nos princípios constitucionais, não se sustenta, porque padece de flagrante ilegitimidade. É o que se buscou enfatizar nessa pesquisa com a análise da súmula número 231 do Superior Tribunal de Justiça. A recomendação sumular de se ignorar expressa determinação legal patrocina uma interpretação inconstitucional, agressora dos princípios da legalidade, da proporcionalidade, da individualização da pena, da necessidade e da insuficiência, e mais que isso, um descompasso com a hermenêutica do processo constitucional. Eu assinalo também no capítulo da conclusão, já caminhando para o final, senhor presidente, que o exercício da função jurisdicional, no caso, é exercido na contramão do que ditam a Constituição e a lei que a operacionaliza, pelo que, no meu juízo, padece de clara ilegitimidade. Assim, é preciso descontaminar a função jurisdicional do apego excessivo a fórmulas do passado, sem o ajuste necessário à ordem constitucional. E no ponto, eu lembro que esse entendimento, embora remonte a 1999, baseia-se em interpretações feitas anteriormente à edição da Constituição de 1988. E assinalo que o papel dos tribunais superiores, notadamente quando editam súmulas, é importante, porque consolida entendimentos e oferece estabilidade jurídica, permitindo posicionamentos uniformes que concorrem para a almejada segurança. Todavia, esse papel tem limites, pelo que não se deve tolerar
a edição de orientações que violem a lei, especialmente a Constituição da República. Assim, confirma-se a hipótese inicial da pesquisa, no sentido de que os precedentes da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça adotaram premissas incompatíveis com a garantia fundamental da jurisdição e com o devido processo constitucional, violando frontalmente os princípios que acabei de listar. Nessa linha, até que o novo Código contorne a questão, em homenagem ao princípio máximo do Estado Democrático de Direito, propõe-se, humildemente, que se cancele a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Essa medida é de rigor porque, insisto, serão resguardados os princípios constitucionais que orientam a aplicação da pena e, mais que isso, será preservada a legítima vontade popular materializada na lei. Senhor presidente, dentro do tempo que Vossa Excelência me concedeu, era o que eu tinha a apresentar e me coloco à disposição para a segunda parte dessa apresentação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Carlos Henrique. Eu controlei o tempo aqui, cravado, 20 minutos. Ótimo, né? Obrigado por ter respeitado o tempo. E antes de passar a palavra ao professor Leonardo, eu gostaria só de registrar aqui a presença do nosso querido professor Antônio Marcos Nome, professor da casa, né? Diretor-geral da FCH, na última gestão, aqui nos prestigiando nessa banca de hoje, né? Cumprimentar aqui também os alunos, não só os alunos do mestrado, né, mas os alunos da graduação aqui também. Alguns alunos da graduação estão nos acompanhando, então vale esse registro também, porque vocês também vão passar por isso, né, no final do curso de vocês. Então, é importante aí, observando aí a excelência de uma banca, né? Então, vou passar, então, a palavra ao professor Leonardo Aguiar, mais uma vez cumprimentando o querido colega e amigo, e reforçando aí as palavras iniciais, satisfação de tê-lo aqui nesse evento, e fica aí registrado novamente o convite para uma outra futura banca, né, no campus da nossa Universidade FUMEC, ok? Obrigado, professor Leonardo. Com a palavra. Bom dia, professor Sérgio, novamente. Gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, presidente dessa banca, professor Dr. Sérgio Henrique Sandona Freitas. Professor Sérgio, eu tenho acompanhado já há algum tempo o trabalho que Vossa Excelência desenvolve à frente do curso de pós-graduação estrito sensu da Universidade FUMEC. Tem um curso que tem uma ascensão notável nos últimos anos. É evidente o trabalho, a excelência do trabalho desenvolvido por Vossa Excelência e todos os colegas professores da instituição, nessa escalada cada vez mais significativa que vem incrementando na qualidade do ensino jurídico em Belo Horizonte, na capital mineira. Eu acho que nós temos uma difícil tarefa de recolocar Minas Gerais no centro da discussão jurídica, no centro da discussão jurídico-penal. Eu tenho a percepção que nós perdemos relevância nos últimos tempos, depois de grandes mestres que tivemos. Atualmente estamos tentando nos reerguer, e o trabalho que está sendo feito na FUMEC é um trabalho fundamental para esse objetivo de recolocar Minas Gerais na posição de destaque no cenário jurídico penal nacional. Então, eu queria parabenizar a Universidade FUMEC, na pessoa do professor Dr. Sérgio, pela excelência do trabalho. O currículo do professor Sérgio é algo impressionante, a produção acadêmica dele deixa qualquer um envergonhado, é uma coisa brilhante, a sua atuação é fantástica, e muito me honra o convite de estar aqui hoje virtualmente, mas estamos aqui num evento oficial da FUMEC, ombreando Vossa Excelência, ombreando também o Dr. Lucas, que aqui me cumprimenta em seguida, que também tem significativa contribuição na construção desse longo, mas já vitorioso caminho. Queria cumprimentar o Dr. Carlos Henrique Braga. O Dr. Carlos é um exemplo de magistrado. Dr. Carlos
A culpa de eu ser juiz, uma parte dela hoje é do Dr. Carlos, foi meu professor, fui aluno do Dr. Carlos quando decidi, depois de 10 anos, largar a advocacia e seguir o que eu acredito que seja a minha vocação e ingressar na magistratura. E, nesse momento, que foi decisivo na minha vida, eu tive um apoio fundamental, uma acolhida, um carinho inesquecível por parte do Dr. Carlos Braga, e a minha gratidão ao Dr. Carlos Braga ela é eterna, ela transcende essa vida, ela nunca vai se exaurir. E mais do que isso, minha admiração. O Dr. Carlos Henrique Pepé do Braga é um magistrado exemplo para qualquer juiz brasileiro, para qualquer juiz do mundo. Dr. Carlos Henrique, a sua dedicação ao trabalho, o seu cuidado com o jurisdicionado, o seu cuidado com os processos e o seu cuidado com a sua própria formação, com a sua própria preparação, com a sua própria atualização, são notáveis, são perceptíveis a qualquer pessoa que milita na área ou que trabalha, ou que judica aqui no país. Dr. Carlos tem relevantes serviços prestados à Justiça Brasileira, ao TJ de Minas, ao Superior Tribunal Federal, ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral. O currículo do Dr. Carlos é igualmente brilhante e quase inigualável. E o Dr. Carlos, apesar dele se colocar como quase um ancião, ele está longe disso, muito pelo contrário. O Dr. Carlos ainda tem muito para contribuir para a nossa justiça, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde já é uma referência, há muitos anos já é uma referência, já tem, e é uma referência também em outros tribunais, e a carreira do Dr. Carlos ainda está só começando. O Dr. Carlos ainda vai ter, ainda tem uma longa e produtiva carreira pela frente. Nós ainda vamos acompanhar muito e muito próximo e com muito orgulho, muita honra a carreira o restante da carreira do Dr. Carlos Henrique. Queria complementar também os demais presentes, os professores presentes, meu fraternal abraço, os alunos e funcionários que estão aqui auxiliando. Foi uma honra receber o convite de estar aqui presente, e foi uma honra também ler o trabalho do Dr. Carlos. É um trabalho muito bem desenvolvido. A escolha do tema foi absolutamente pertinente, relevantíssima. Eu acho que ela demonstra essa nossa preocupação que é insta ao examinando, e com certeza também ao seu orientador, de estar sempre questionando, de nunca se conformar. Tem uma súmula, isso não quer dizer nada, né? Para nós, estudantes do direito, para nós, acadêmicos do direito, não quer dizer que acabou a discussão. A súmula, ela não pode encerrar a discussão, ela tem o seu viés utilitarista de facilitar o exercício da jurisdição, mas o aplicador do direito, o operador do direito, ele não pode em nenhum momento se conformar com o que está escrito ali, assim como a gente não pode se conformar nem com o que está escrito numa norma legal, porque a todo momento nós temos que questionar a validade dessa norma frente à Constituição Federal e frente também ao sistema internacional de proteção dos direitos humanos. E o Dr. Carlos, ele toca num ponto na sua dissertação de mestrado que é da maior relevância e que no dia a dia acaba passando batido, porque na prática os juízes podem concordar ou não concordar, mas deixam de fixar a pena base abaixo do mínimo legal em razão da súmula. Até os defensores acho que nem recorrem mais disso. Eu vejo poucos recursos hoje em dia questionando isso, o que é uma pena, porque o que está errado não pode ser calado, o que não está conforme a Constituição não pode ser aceito, não se pode conformar com isso. E o Dr. Carlos e o seu orientador, escolhendo esse tema, ele demonstra essa postura de não se conformar, essa postura de não aceitar, essa postura de sempre questionar, de sempre querer aperfeiçoar o sistema. Temos um bom judiciário, temos um bom exercício da jurisdição no nosso Brasil,
feito por juízes, na sua esmagadora maioria, muito comprometidos, muito dedicados, muito competentes, mas não justifica termos um engessamento da função jurisdicional, que é, como o doutor Carlos bem demonstrou, contrário a vários preceitos constitucionais. Então, a escolha do tema já é algo que me impressionou bastante, que me deixou bastante alegre de estar aqui participando hoje dessa banca pela relevância. E o desenvolvimento da problemática foi perfeito, foi muito bem pensado, foi muito bem elaborada a dissertação. A análise inicial da gênese, classificação e delimitação da sanção penal, ela fixa ali premissas indispensáveis que foram muito bem trabalhadas no segundo momento da dissertação pelo Dr. Carlos. O segundo capítulo, quando ele trata agora já dos princípios constitucionais relativos à sanção penal, e ele entra no cerne da questão, que é o princípio da legalidade, o princípio da pessoalidade, o princípio da individualização da pena, da limitação da pena também. Ele vem fixando as bases teóricas que vão fundamentar a sua conclusão no final do trabalho, de uma forma muito coerente. Ele conseguiu fazer uma ligação muito adequada entre todos os pontos que ele veio chamando ao debate, para, ao final, de uma forma muito apropriada, de uma forma quase didática, diria eu, chegar à conclusão do equívoco da súmula 231 do STJ. E é muito interessante que, lendo o trabalho do Dr. Carlos, ele deixa muito claro que na verdade, o que viola o princípio da legalidade não é a fixação da pena abaixo do mínimo legal, é justamente a sua não fixação, a não possibilidade de sua fixação abaixo do mínimo legal é que viola o princípio da legalidade. Uma dupla violação, principalmente após a reforma de 1984, o Dr. Carlos chama atenção disso muito firmemente, e, inclusive, tendo até abrindo até um subtítulo para isso, quando ele fala da literalidade da expressão sempre atenuam. E ele chama atenção disso e demonstra que realmente há uma violação ao princípio da legalidade, mas essa violação é inversa do que entendeu o STJ. Muito interessante ele trabalhar a questão da jurisdição e deixar claro que o compromisso fundamental do juiz não é com a pena mínima, mas com a pena legal, a pena justa, a pena proporcional. E trazendo até uma interessantíssima e pertinentíssima lição do professor Jair Leonardo Lopes. Então, de forma geral, a conclusão do Dr. Carlos, na sua obra, na sua dissertação, de que a súmula 231 do STJ é incompatível com o próprio Código Penal, é fundamental, ela é adequada, ele chegou a ela de uma forma adequada, de uma forma pertinente, a construção do raciocínio foi feita de uma maneira irretocável. Então, parabenizo o Dr. Carlos pela excelência do seu trabalho, pela profundidade, pela escolha do tema e pela profundidade com que tratou a questão. A título de sugestão apenas, eu gostaria de deixar, de registrar que o Dr. Carlos, numa possível revisão do trabalho, que merece ser publicado, então, para uma eventual publicação, eu gostaria de sugerir ao Dr. Carlos que trabalhasse também os precedentes jurisprudenciais mais recentes, né? Eu estou falando do tema 190 do STJ, que foi de 2012, e do tema 158 do STF, que foi em 2009. E essa discussão do tema 158 do STF é muito interessante, porque eu me lembro que no julgamento o relator foi o ministro César Peluso, e o ministro César Peluso vira e fala assim, o STF tem jurisprudência desde a década de 70, nesse sentido.
Aí dá vontade de falar assim, mas, ministro, em 84 mudou a parte geral. Então, não adianta o senhor me falar de jurisprudência da década de 70, porque nós estamos aqui, né? Ainda que eu entenda que desde de antes da reforma, desde a redação original de 40, já não tinha essa obrigação, porque quando o Código de 40 fala da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, ele está falando ali da participação dolosa diversa. Ele não está falando de uma forma geral de toda e qualquer circunstância atenuante. Ele está falando especificamente da questão da participação dolosa diversa. Mas tudo bem, ainda que se possa admitir que na redação de 40 esse dispositivo pudesse gerar alguma dúvida, depois de 84 nós não temos mais essa dúvida. Não tem como voltar, então, a rememorar a jurisprudência do STF da década de 70. Então, o tema merecia ter sido revisitado pelo STF nesse julgamento do termo 158, e o STJ depois, quando foi julgar o tema 190, aí, obviamente, ele não ia fazer um julgamento contra aquilo que já tinha sido decidido pelo STF, que simplesmente confirmava a sua súmula 231. Então, eu acho que foi, a título de sugestão, eu deixaria o doutor Carlos só essa ideia para trabalhar nesse precedente mais recente, principalmente o tema 158 do STF. Mas, no mais, está de parabéns o doutor Carlos, o nosso examinando, e também a quem estendo as felicitações ao seu orientador. Muito obrigado, doutor Sérgio. Obrigado, professor Leonardo. Professor Leonardo, muito bem, aí fez uma digressão sobre todas as etapas do trabalho do Dr. Carlos Henrique, Perpétuo Braga. Eu fico muito feliz com essa leitura que o senhor fez. Demonstra realmente um reconhecimento pelo trabalho, né, o esforço, né, do Dr. Carlos Henrique. Eu digo aqui que nós temos vários mestres e mestrandos acompanhando, e a gente sabe o sacrifício que é chegar nesse ponto. Nós que passamos por isso, né, doutor Leonardo? Passamos por isso no mestrado, passamos por isso no doutorado. Então, é um sacrifício, é um momento de tensão, realmente, né, chegar nesse momento aqui. E chegar tão bem como chegou o doutor Carlos Henrique, isso só tem a engrandecer ainda mais a nossa instituição. Né? Doutor Carlos Henrique, o senhor tem, então, a palavra, né, para fazer comentários aí às observações do professor Leonardo. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao doutor Leonardo pelas palavras amigas, né, que teceu a meu respeito. É claro que elas vieram de um amigo. Então, são tocadas pelo vício da suspeição, se não do impedimento. Mas, de qualquer forma, eu as recebo como incentivo e saiba da minha alegria, da minha satisfação em tê-lo aqui, porque eu o acompanhei na sua trajetória, e o senhor também trilhou e tem trilhado um caminho igualmente vitorioso, ou muito mais vitorioso, já superou aquele que o senhor teve a oportunidade de assistir às aulas de maneira paciente, né? Já estava mestrando, depois fez o doutorado, depois ingressou no Tribunal Regional Federal da Primeira Região com mérito e assistia pacientemente às minhas aulas, e eu nunca vou esquecer disso. É o ciclo da vida, né? É o discípulo superando o mestre. Eu fico muito feliz com essa possibilidade, fico muito honrado em tê-lo aqui na banca. As observações que Vossa Excelência teceu a respeito do trabalho são absolutamente pertinentes. Fico feliz de tê-lo, do senhor ter lido, ter absorvido a estrutura desse texto. E aquela preocupação que sempre me pontuou é que a atuação do juiz, a meu juízo, somente possui legitimidade quando ele seguir a Constituição. Se ele não seguir a Constituição, essa decisão ela não está legitimada. Isso tocou num ponto que também me encanta,
que é exatamente sair da zona de conforto. Eu acho que nós, magistrados, que talvez já temos já a blindagem constitucional da inamobilidade e outras blindagens, nós não podemos nos acomodar com aquelas reflexões passadas. Então, eu acho que nós temos sempre que estudar, nós temos sempre que rever os nossos conceitos, porque nós sempre devemos atuar em prol de algo maior que a vontade popular, que é atender ao anseio social. Quando o senhor observa o tema 158, ele não passou desapercebido. E ele não passou desapercebido, mas ele não foi tocado porque eu temia que fugisse um pouco da linha de pesquisa. E eu quis fazer um trabalho que voltasse os seus olhares para trás. O que levou à construção efetiva da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. E eu temo, ou eu espero, que o Supremo, não só neste caso, mas também naquele relacionado aos maus antecedentes, ao tempo em que vai durar esses maus antecedentes e a reincidência, ele também delibere e o faça à luz de um texto constitucional moderno. E Vossa Excelência deve ter reparado que no trabalho eu fiz uma lição muito preciosa do ministro Barroso, quando ele diz que nós, magistrados, e principalmente os tribunais, não podem interpretar a lei com base em disposições constitucionais do passado. E, embora essa súmula 231 remonte ao ano de 1999, ela guarda toda uma estrutura própria de um modelo anterior a 1988. E isso me inquieta, isso me impacienta, isso me fez concluir pela ausência de legitimidade na sua aplicação. E eu observei também, professor Leonardo, nas pesquisas, que o Supremo Tribunal Federal, em várias situações, quando provocado, ele já dizia que a matéria de controle da legislação infraconstitucional cabia ao Superior Tribunal de Justiça. E, portanto, não enfrentava o tema até que agora está em questão esse tema 158, que Vossa Excelência bem lembrou, sobre a possibilidade de reduzir essa pena abaixo do mínimo. Mas, de qualquer forma, já dominando as emoções, eu agradeço muito as observações do senhor. Eu as levarei em consideração, eventualmente, não numa publicação, não ouso tanto, mas eu vou levar em consideração essa publicação para aprimorar esse texto e efetivamente inserir a abordagem ao tema 158 do Supremo Tribunal Federal. E, de antemão, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, doutor Carlos Henrique, pelos esclarecimentos. E eu não poderia deixar de registrar aqui, né, já que foi mencionada a magistratura, que nós temos também dois queridos mestrandos aqui, que também compõem a magistratura, né, que é o meu orientando também, o doutor Marcos Vale, né, que eu tenho um carinho especialíssimo pelo Marquinhos, né, eu chamo o Marcos de Marquinhos, tanto carinho que eu tenho por ele, né, e também o doutor Manuel Jorge, né, que é meu aluno nesse semestre, no mestrado. São dois mestrandos aqui também no programa e que tanto dignificam a magistratura mineira, né, juntamente aí com o doutor Leonardo e o doutor Carlos Henrique, Perpétuo Braga. Passando então a palavra para o meu querido amigo, colega, irmão, professor Lucas, que depois de ter economizado muito, né, para comprar seu passe, Lucas, consegui trazê-lo para o programa, né? Eu espero não te decepcionar. Não vai decepcionar, amigo. Você sabe do carinho enorme que eu tenho por você e como que eu batalhei, né, para juntar dinheiro para comprar seu passe para você estar aqui hoje. Nossa, Deus está vendo. Estou brincando, mas eu agradeço, é verdade. O professor Zandona sempre me incentivou a seguir esse rumo, né, de entrar no programa de pós-graduação da FUMEC, e sempre foi um desejo meu também. Então, eu espero estar à altura, né, desse
desse ministério, né? Eu tenho alguns alunos aqui, né? Estou vendo aqui, o Romanelli está aqui, o André está aqui. Eu espero que eles não me desmintam aqui, né? Mas nosso semestre tem sido um semestre bem interessante e tem sido um semestre que acaba tocando um pouco no ponto do trabalho, né? do mestrando. Mas antes de começar, né? Então, Zandona, muito obrigado. Gostaria de cumprimentar aqui também o professor Leonardo Aguiar pela participação e por ter aceito, né, o convite. Professor Antônio Marcos Nome, querido amigo também, presente, e os demais aqui alunos, né, e mestrandos, mestres, né, público externo, e cumprimentar também o doutor Carlos Braga, né? Eu, Zandona, muito sincero, nós fizemos uma pré-banca, né? Fizemos uma pré-banca já, e na pré-banca eu já tinha fiz minhas colocações, né? Principalmente quanto à conclusão, e a conclusão, né? Ela estava, na verdade, ela estava pequena para o conjunto do trabalho, né? E isso foi alterado de maneira satisfatória. Então, eu particularmente não tenho mais nenhuma observação a ser feita, tá? Porque ficou um trabalho excelente. Eu falei isso na pré-banca e reitero aqui, principalmente em público e até como um exemplo mesmo para os demais alunos, né? Você vê que o texto é um texto claro, é um texto com uma escrita elegante, né, doutor Carlos Braga? Eu já havia falado isso com Vossa Excelência. É um texto que tem uma escrita muito elegante, difícil de se ver hoje em dia. Então, isso dá prazer ao leitor. Eu gosto de pegar um texto bem escrito, eu sinto prazer em ler. Então, acaba que facilita muito o nosso trabalho, né? Eu não tenho maiores colocações, Andona, no tocante ao trabalho, porque todas as observações que eu fiz na pré-banca, né, foram completamente atendidas, né? Eu só penso fazer só um comentário. O tema e a abordagem desse tema é extremamente relevante, não só para o processo penal, né? Claro, para o processo penal talvez até mais, mas também para o processo civil, né? O desrespeito ou a eliminação da normatividade por parte de uma voluntariedade é algo que, no fundo, toca esse trabalho em última instância, né? De modo que não podemos deixar que entendimentos que não observam a Constituição ou entendimentos que violam visivelmente a legalidade ou a reserva legal se cristalizem em súmulas, né? E como o professor Leonardo Aguiar trouxe, né, muito pouco, às vezes, se fala, né, nos próprios recursos sobre isso, e eu creio que, na verdade, pelo contrário, né, não obstante sumulado esse entendimento, não obstante isso, nós temos que falar, temos que questionar, mesmo que esteja sumulado, né? Então, eventualmente, isso vai causar algum constrangimento e, eventualmente, vai mudar. Eu até sugiro que se publique o trabalho do Dr. Carlos Braga e nós enviaremos, né, a cada um dos ministros do STJ, STF,
uma carta de apresentação do Zandona para o senhor não ter que se expor. Mas eu não tenho nenhuma outra observação, Zandona. Eu só queria felicitar o Dr. Carlos Braga e agradecer o convite. Como eu disse, um texto muito claro, um texto escrito de maneira muito elegante, as ideias bem expostas, e a questão da conclusão ela foi acertada, então não tem mais considerações a serem feitas, e agradeço, professor Zandona, o seu convite mais uma vez, né? O seu convite mais uma vez para participar dessa banca, né? O pessoal está falando aqui, ó, Romanelli falou que eu sou uma aquisição excelente, ó, só para me defender, né, Zandona? Se alguém falar mal de mim, mas só um comentário. A matéria que nós estamos estudando esse semestre é a matéria da socialização do processo civil. E essa é uma matéria muito interessante, apesar, né, da minha área de origem ser o processo penal, direito penal, mas me coube essa disciplina, né, Zanon? Você me cedeu ela de maneira bem generosa, e é interessante porque nos estudos, né, nós passamos por vários autores, assim, Anton Menger, o Franz Klein, o processo oral, Quiovendas e Alberto dos Reis, e vários outros autores, e nós chegamos nessa conclusão, né, que essa onda socializante do processo é uma onda que acabou conferindo ao magistrado um grande poder, inclusive de eliminar, mesmo que por vias transversas, ou mesmo que de maneira uma correção moral feita do âmbito interno da norma, talvez, mas de eliminar a normatividade, né? E de decidir para fins metajurídicos. E, então, é uma temática que lendo o trabalho, né, do Dr. Carlos Braga, é fácil de verificar como que essa temática que toca ao processo penal também toca ao processo civil, né, talvez até de maneira até mais direta. E essa retomada que o Dr. Carlos Braga propõe, né, por uma construção de Estado democrático de direito, e questionando a legitimidade dessa súmula, não apenas a legalidade do meu ponto de vista, mas também a legitimidade, é algo que é muito salutar, né? Como o Dr. Carlos Braga expôs, né, no trabalho, né, o papel do juiz num Estado liberal, num Estado social, mas num Estado democrático. É o que deve prevalecer. Então, nós temos sempre que repensar o modelo de processo que nós queremos para a nossa sociedade. O modelo de processo que é admitido ou que é adequado ao Estado Democrático de Direito. E não agirmos por meros consequencialismos, porque me parece que a súmula, no fundo, a súmula 231, ela atua com um mero consequencialismo, atua mais nessa linha de raciocínio, o que fere de morte os preceitos constitucionais e até legais. Então, agradecer, Zandona, muito obrigado pelo convite, ao Dr. Carlos Braga, obrigado pelo convite também, ao professor Leonardo Aguiar, né, por ter me ouvido aí com a paciência, e muito obrigado. Vocês estão vendo que valeu a pena, né, gente, o investimento, né? O investimento na compra do passe do meu querido amigo Lucas. Uma personalidade, um excelente colega, amigo e excelente estudioso do direito, e vai nos ajudar aí a construir e elevar ainda mais o nosso PPGD. Antes de passar a palavra novamente ao Dr. Carlos Braga, eu também gostaria de registrar a presença aqui de outro magistrado, né, que é o meu querido amigo Ricardo Torres Oliveira, né, que também tem a honra de ser orientador dele, né, desorientador, né. Então, mais uma vez agradecendo aqui a presença também. Dr. Carlos Henrique,
está com a palavra para fazer considerações aos comentários do professor Lucas. Eu gostaria também de agradecer mais uma vez, renovar os agradecimentos ao professor Lucas Moraes, enfatizar, professor e orientador e amigo, professor Sérgio Henrique, da importância da pré-banca, da qualificação, porque foi neste momento que submeti-me também a duras observações e observações essas construtivas. Eu acho que isso notabiliza muito o curso de mestrado da Faculdade FUMEC, é o fato de que, pelo menos foi a percepção que eu tive, de que os professores, longe de serem algozes, são parceiros, querem o melhor para a gente. Então, aquela pré-banca, em que ficamos reunidos apenas os três, em que são propostos os ajustes, aquele momento foi fundamental para alcançarmos esse momento. E acredito também as palavras amigas do professor Lucas Moraes, a nossa afinidade com contagem, onde também trabalhei, o coração que não deve caber no peito, né? E a generosidade das suas palavras, eu vou tomá-las como um incentivo, né? Para aprimorar o meu texto, para ser um protagonista, ainda que tímido, ainda que coadjuvante, numa estruturação melhor de um Estado efetivamente democrático de direito. Não basta apenas nós falarmos, nós temos que ter instrumentos para operacionalizar esse ideal. Então, eu agradeço muitíssimo as observações, e principalmente aquelas da pré-banca, e fico feliz de as conclusões agora terem atendido as expectativas, ou procurado atender as expectativas que o senhor lançou naquele momento, e me sinto muito honrado de ter o senhor na banca e, mais do que isso, com essas observações a meu respeito. E, professor Sérgio Henrique, eu também peço licença, eu fiz a saudação agora aos colegas, e aí eu pego o gancho com o que o doutor Leonardo disse há pouco tempo, né, da minha condição de ancião, e eu iniciei minha exposição me colocando como tal. O pai do doutor Marcos foi um colega de concurso. Então, o senhor imagina, né, a diferença. Então, o doutor Zé Pedro Mendes do Vale foi meu colega de concurso, quando boa parte dos presentes aqui sequer era nascido, né, 1990. O pai do doutor Ricardo Torres foi meu corregedor e com quem eu trabalhei. E o pai foi meu colega de concurso também, estendo minhas homenagens, doutor Manuel Jorge. E vejo aqui o doutor Antônio Marcos também, que estamos sempre lá no tribunal, e eu tinha o prazer de encontrá-lo nos corredores da FUMEC. São pessoas muito caras e cuja presença nesse momento me engrandecem e me alegram bastante. Então, eu queria registrar essas considerações, não sem antes, mais uma vez, agradecer ao professor Lucas pelas suas observações. Obrigado, doutor Carlos Henrique. Obrigado, Lucas. Eu como seu orientador, ou desorientador, né, doutor Carlos Henrique, eu não vou te fazer perguntas, né, eu só tenho que fazer aqui um registro de uma explicação, né, em especial ao professor Leonardo Aguiar, é que a qualificação, ou o que a gente chama também de pré-banca, é de certa forma, uma certa novidade no nosso programa de 3 anos para cá. Antes de 3 anos para trás, nós não tínhamos a qualificação. Então, os trabalhos eles chegavam em algum ponto mais vulneráveis, né, nesse momento aqui público, né? Então, vendo a experiência inclusive que eu passei na PUC, no doutorado, né, da qualificação, aquilo que eu não tive quando eu fiz o mestrado, eu falei assim, por que não trazer essa ideia para a FUMEC também, já desde o mestrado? E com isso nós conseguimos, de 3 anos para cá, aprimorar muito os trabalhos da qualificação para a banca. Isso aí ajuda a blindar o mestrando, ajuda a blindar o programa, né? Já que a qualificação é um momento reservado entre os professores da casa
e o mestrando que ele está fazendo aquela proposta de trabalho. Então, se eu tenho uma ideia, nós chegamos até a reprovar um mestrando na banca, na época que não tinha qualificação. Algo que eu tenho certeza que não ocorreria se tivesse tido qualificação desse mestrando, que infelizmente foi reprovado na banca. Então, uma novidade, né? Nem todos os professores gostam, porque dá mais trabalho, são mais leituras que têm que ser feitas do trabalho do mestrando, né? Mas eu, particularmente, que fui assim, um dos responsáveis por trazer essa ideia para a FUMEC, hoje a gente vê a ideia colhendo frutos, né? Vê pelo próprio trabalho do doutor Carlos Henrique, né? E digo que, nesse momento, então, os professores que participam da qualificação, é o momento simplesmente a gente verificar se o mestrando, ele de fato atendeu as sugestões que foram passadas pelos professores na qualificação. E eu digo aqui, já, doutor Carlos Henrique, que eu conferi da mesma forma que o Lucas, e fiquei muito feliz e satisfeito de terem sido acolhidas, né, sugestões que passamos durante a qualificação, né? Eu gostaria de deixar registrado aqui também que eu sempre faço uma contagem, a contagem das fontes, né? O doutor Carlos Henrique já está rindo, e o Lucas sabe, porque o Lucas acompanha, né? O professor Antônio Marcos Nome também já me viu contando as fontes, porque eu não durmo. À noite eu fico de madrugada acordado, estudando e trabalhando, né? Então, aqui eu vou mostrar, ó. Esse aqui foi da qualificação do doutor Carlos Henrique. Eu fiz a contagem na época da qualificação, na contagem das fontes, e agora de novo, ó. Agora já na banca, né? Para saber a evolução do trabalho da qualificação para a banca. E porque eu defendo algo no nosso mestrado, que é o seguinte, a característica do trabalho, né? A dissertação não se exige novidade. O mestrando ele pode escolher um tema que já foi trabalhado por outra pessoa. O que vai ser exigido, então, do mestrando? Vai ser exigido do mestrando ele esgotar o assunto. No universo de publicações que a gente tem, é impossível esgotar o assunto. Mas o trabalho tem que demonstrar o sacrifício, o esforço do mestrando para atingir esse ideal, né? Que é o esgotar o assunto, né? Então, para que o mestrando demonstre que ele fez essa tentativa, né, ele tem que passar por todas as fontes. Então, ele tem que citar livro, ele tem que passar por pesquisa em banco de teses e dissertações, ele tem que passar por pesquisa em livros eletrônicos, ele tem que passar por pesquisa em anais de evento, em normas, em julgados, em projeto de lei, né? Quantas vezes eu vejo o mestrando esquecendo de fazer pesquisa em projetos de lei, né? Com a cultura legislativa que a gente tem, é quase que impossível não ter um projeto de lei sobre qualquer tema que você imaginar hoje trabalhar, né? Essa ideia toda é diferente da tese, que é aquilo que se estuda, né, e faz lá no doutorado. A tese, sim, exige ineditismo, exclusividade. Aqui não, né? Aqui o que exige é a tentativa de esgotar o assunto. E aí eu digo, na leitura que eu fiz do trabalho, e nessa contagem que eu sempre faço, que o Dr. Carlos Henrique ele utilizou 152 fontes diferentes. 152 fontes diferentes. Das 152 fontes diferentes, entre livros e livros eletrônicos, 104 livros. 7 citações de periódicos, sendo inclusive mais né, uma referência à revista Mérito, que é a revista do curso de Direito da Universidade FUMEC. Aquilo que eu sempre ressalto aqui, né, importantíssimo para a nossa avaliação, importantíssimo para o engrandecimento da nossa revista, do nosso periódico, que ela seja citada pelos nossos mestrandos, mestres e mestrandos do programa, em especial. E o doutor Carlos Henrique bem fez isso, né, atendendo aí a minha sugestão. Sites, fez citação em sites, pesquisas em sites, banco de teses e dissertações, citou três teses do trabalho. Eu digo que a dissertação e a tese é o que a gente tem de mais importante na área acadêmica, porque é o que é mais testado, né? Hoje em dia, você fazer menção a um livro, né, qualquer um consegue publicar um livro. Se você chegar com um saco de dinheiro em qualquer editora, a editora publica hoje qualquer coisa que você levar para lá. Né? Eu até brinco com o pessoal, né, tanto no mestrado quanto na graduação, que, para desespero da minha esposa, eu não sei fritar um ovo. Né? Tudo que eu vou fazer na cozinha, eu uso tutorial no YouTube. Né? Eu vou fazer arroz, Zandona arroz, abro o tutorial no YouTube.
Então, o que acontece? Amanhã eu estou escrevendo um livro, porque o único programa de televisão que eu assisto é o MasterChef. Adoro, meu sonho é ser um Jacan no futuro, né? Então, vou escrever um livro, Sérgio Zandona MasterChef. Amanhã esse livro que eu vou pagar para publicar, vai estar todo mundo citando o Zandona aí, as receitas do Zandona, né? E eu não sei fritar um ovo. Então, eu dou esse exemplo para dizer o seguinte, o livro hoje, não é que você não possa e não deva citar livro, deve, né? Só que a gente esquece muitas vezes das fontes, né, que tem um destaque. Você vê, o Dr. Carlos Henrique, Dr. Leonardo, Dr. Lucas, o professor Dr. Antônio Marcos Nomes sabe do sacrifício que é, porque está terminando o doutorado agora, fez o mestrado, está terminando o doutorado, sabe do sacrifício que é terminar o mestrado, ter que cumprir carga horária, ter que participar e ser submetido a uma qualificação. A qualificação é pesada, gente, e deve ser pesada, né? Exatamente para blindar o trabalho para esse momento aqui, né? Então, o mestrado, inclusive, pode ser reprovado na qualificação, que é algo relevante, né? É um exame também a qualificação, é apertado, a gente aperta muito na qualificação, exatamente para chegar com um trabalho de excelência nesse momento aqui. Então, muitas vezes a dissertação é desconsiderada, a dissertação fica lá numa prateleira, empoeirando, né? A tese de doutorado também fica lá na prateleira, empoeirando. São trabalhos que muitas vezes são minorados em relação aos livros. Então, a gente tem que prestigiar mais esse tipo de pesquisa, pesquisa em banco de tese, banco de dissertações, e foi o que o Dr. Carlos Henrique fez aqui, citando essas 3 teses de doutorado, e fez uma citação também de um trabalho do Banco de Teses e Dissertações da FUMEC, que é importante também, porque isso aí prestigia os colegas que aqui estão, né? Eu digo que nós, mineiros, a gente às vezes é meio bobo, a gente cita muito pessoal de fora, prestigia muito pessoal de fora, e não nos prestigia. Alguns de fora são bairristas, não nos citam. E aí o que acontece? Se a gente não quebrar essa roda, gente, e começar a nos citar, né? Citar os colegas que aqui estão, citar os trabalhos maravilhosos que são produzidos na Academia Mineira, né, de Direito, a gente não vai ser nunca estudado, nunca trabalhado, né? Então, um trabalho de excelência como esse do Carlos Henrique merece publicação, merece ser consultado, merece ser lido e merece ser citado, né? Para que amanhã um trabalho desse de excelência não fique lá empoeirando numa prateleira de uma biblioteca, né? Então, pela qualidade da pesquisa, ainda citou 13 julgados, examinando todos eles, citou 19 normas diferentes, inclusive no direito comparado, normas de Portugal e de outros países, citou o projeto de lei relevante, né, que vem alterar aí, exatamente influenciando, né, essa questão toda desse debate aqui sobre essa fixação, né, abaixo do mínimo, citou anais de evento, autores da casa, mestres, mestrandos e professores também foram mencionados, e 43 das 152 fontes, 43 fontes estrangeiras, que significa aí quase que 1/3 do trabalho em fontes no direito comparado, o que demonstra aí o sacrifício, né, do mestrando para chegar nesse ponto, porque muitas dessas obras dependem de tradução, dependem de estudo, leitura, né? Então, faz com que aumente a responsabilidade de todos que aqui estão acompanhando, né, os mestrandos que aqui estão acompanhando. Toda vez que eu participo de uma banca com a qualidade desse nível, eu costumo dizer isso, né? Eu falar assim, ó, eu jogo a responsabilidade para a turma que está assistindo aí, ó. É como se ele estivesse pulando, né? Pulando o sarrafo. Então, o sarrafo acabou de subir, viu, gente? Então, agora, vocês se virem aí para fazer trabalhos de excelência e com qualidade tal ao do Dr. Carlos Henrique, porque, né, as exigências só vão aumentando a partir do aumento da qualidade dos trabalhos. Então, eu só tenho que te agradecer, né, Dr. Carlos Henrique, e dizer que as qualidades todas do trabalho são méritos seus, exclusivamente seus. A minha participação foi ínfima ou nenhuma, né, na condição desses trabalhos e na sua orientação. Deixei isso aqui registrado também. E agradecer aqui a presença, né, de queridos alunos, né, mestrandos, mestres, alunos da graduação, colegas professores. É uma honra tê-los aqui acompanhando, né, nessa manhã esse momento aqui de defesa desse trabalho de excelência do Dr. Carlos Henrique Perpétuo Braga.
Com isso, eu encerro a minha participação. Doutor Carlos Henrique, gostaria de fazer algum comentário? Doutor Sérgio, mais uma vez agradecer ao senhor pela orientação, pela paciência. Não há nada de desorientação, muito ao contrário, é muita orientação. E a sua postura, sempre com a mão estendida, sempre com o ombro amigo, sempre indicando, fazendo as indicações certas e pontuais, esse é o conforto que todos nós orientandos precisamos. Então, saiba que essa turma do mestrado deve muito ao senhor, por essa tranquilidade, por essa paciência, por essa fidalguia e, acima de tudo, por esse compromisso com o ensino e com o compromisso com o nosso sucesso. Então, eu fico extremamente lisonjeado e me sinto estimulado a prosseguir, me sinto estimulado a aprimorar. E espero efetivamente que as suas palavras, como a do professor Dr. Lucas, do professor Dr. Leonardo, me sirvam de estímulo para não me render ao tempo e à idade. Muito ao contrário, fazer dessa minha experiência algo que possa efetivamente contribuir para os que estão vindo, né? Vejo aqui, por exemplo, a Ana Luísa Zacur, que é colega da minha filha, e vejo tantos outros, então eu me sinto estimulado. Então, nesse momento, professor Sérgio, com as suas observações, eu só me sinto mais estimulado e com uma responsabilidade muito maior de não decepcionar os amigos e principalmente os orientadores como o senhor. E quisera Deus que todos os mestrandos, todos os doutorandos tenham orientadores como o senhor. Então, as minhas palavras são de agradecimento. Você é um exemplo para a magistratura, doutor Carlos Henrique. É um exemplo de dedicação ao estudo, dedicação não só à magistratura, como ao magistério também, né? Nós temos uma parceria com o Tribunal de Justiça que nos tem feito, né, com que vários servidores, né, assessores de primeira instância, de segunda instância e magistrados venham para a FUMEC, né, para aprimorar seus estudos. Então, esse momento aqui e o seu trabalho realmente é um exemplo para todos nós, ok? Eu passo, então, à etapa de estabelecimento de critério, lembrando que já tem alguns anos também que nós abolimos a questão de nota nesse momento. Então, atualmente, as atribuições possíveis, de acordo com a ata, é aprovado, aprovado condicionado, a marcação de nova banca ou reprovado, tá? São os critérios possíveis. E aqui, já, paralelamente à banca, eu criei um WhatsApp com os colegas examinadores e professores, e nós já estamos aqui deliberando, né? E eu tenho a grata satisfação, né, de depois de receber aqui os critérios encaminhados pelos queridos colegas de banca, de te dar os parabéns, doutor Carlos Henrique Perpétuo Braga, e dizer que, em nome do magnífico reitor da Universidade FUMEC, a partir desse momento, eu te declaro mestre em Direito pelo programa de pós-graduação Stricto Sensu em Direito da Universidade FUMEC, ok? Te dar os parabéns mais uma vez, agradecer a você, né, pelo fato de ter, com muita responsabilidade, ter feito o curso, né, por mais que tenham várias outras atribuições aí mesmo, os apertos da magistratura, né, pelo volume de trabalho, honrou, né, com dignidade, não só o nome do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, como honrou também o nome da nossa instituição aqui, a Universidade FUMEC. Te dar os parabéns mais uma vez, te agradecer também aos colegas que aqui estão, né, queridos amigos, professor Leonardo Aguiar, que é uma honra conhecê-lo aqui pessoalmente hoje, né, pessoalmente de forma por videoconferência, né, e agradecer pelo fato de ter disposto o seu tempo para a leitura do trabalho do Dr. Carlos Henrique, e também ao meu querido amigo e colega Lucas Moraes, que vem contribuindo tanto para o engrandecimento do nosso curso. Gostaria de abrir a palavra aí ao Dr. Carlos Henrique, depois aos colegas.
senhor está me dando a palavra, senhor presidente? É porque deu uma interrupção? Você está com a palavra, Carlos Henrique. Ah, sim. Bom, senhor presidente, eu tenho que controlar a minha emoção e me sinto muito realizado, muito feliz com essa etapa ultrapassada. E é claro que é um trabalho em que não se desenvolve solitariamente. Então, esse concurso dos professores da FUMEC, o concurso dos alunos, dos colegas de mestrado, a paciência deles com um ancião que mal domina as melhores técnicas da informática, a paciência dos nossos ilustres membros da banca examinadora, a presença de um já mestre também da faculdade, que o senhor me apresentou, o Bruno Bernardes, que foi essencial para a conclusão desse trabalho. Então, quero lembrar também do momento em que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e pelas mãos sempre gentis do professor Gamboge, que é meu colega de magistratura, desembargador, com votos brilhantes, e Vossa Excelência o assessora, e vejo naqueles votos também as suas impressões digitais, e eu tenho como espelho e tenho como referência, e eu também preciso agradecer ao professor Gamboge por esse momento. E fico muito feliz dessa etapa, e eu costumo dizer que, às vezes, a palavra convence, mas o exemplo é que arrasta. Então, mesmo depois de passados tantos anos já na magistratura, eu tenho observado que eu preciso incentivar também essa turma que está vindo a continuar estudando. Então, não adianta só eu falar, eu tenho que provar. Então, voltar à academia, voltar ao banco de escola, foi talvez a minha melhor experiência e talvez a melhor das lições que eu posso passar. E espero não me acomodar e seguir as trilhas aí seguras, não só do senhor, do professor Lucas, mas também do meu ex-aluno, que sem a minha autorização, né, expressa, mas já implícita, me ultrapassou e muito. E eu espero que, quem sabe, um dia, ao fazer o doutorado, eu tenha também na banca, né, com a mesma gentileza, com a mesma lianeza, mas, acima de tudo, com a mesma responsabilidade. Esse ciclo, essa alternância é muito importante para o engrandecimento nosso, não só como pessoas, mas, acima de tudo, por aquilo que nós aspiramos. Nós estudamos tanto, nós procuramos fazer o melhor por esse chamado Estado Democrático de Direito, que é algo que está em permanente construção. E essa construção depende do nosso atuar diário. Se nós nos acomodarmos, se nós não fizermos a nossa parte, não adianta apenas apontar o dedo para o outro. Então, com essas palavras singelas, com muita gratidão, eu agradeço muito a Vossa Excelência, Dr. Sérgio Henriques, agradeço ao professor Lucas Moraes, ao professor Leonardo Aguiar, agradeço muitíssimo aos colegas que me honraram com a presença do mestrado. Continuem firme, é duro, é difícil, são 24 horas sem dormir nesse momento, mas terá valido a pena. Né? Eu compartilho com cada um de vocês esse momento especial na minha vida. Muito obrigado. Gostaria de pedir permissão de todos para que, se possível, né, em especial dos professores da banca e de você, doutor Carlos Henrique, porque nós temos um canal oficial no YouTube em que nós estamos subindo as gravações das bancas. Então, como esse é um ato público, eu gostaria da permissão de vocês, né, e até porque alguns mestrandos que não tiveram condição de assistir aqui por videoconferência possam aí ver a excelência, né, da apresentação desse trabalho, desde a exposição inicial até das considerações que foram feitas aí aos comentários dos colegas. Eu poderia fazer essa divulgação no site oficial, e isso é importante para o programa, né? É importante para a atribuição de critérios, né, na CAPES, perante a CAPES, no programa. Da minha parte, sem problema, professor Sérgio. Cumprimentar agora o nosso professor, professor mestre Carlos Henrique Perpétuo Braga,
o mais novo mestre do direito penal brasileiro, do direito processual penal brasileiro. Na verdade, é só um reconhecimento formal de um conhecimento, de uma bagagem que ele já acumula há muito tempo, que ele já exerce diariamente. Então, parabéns, doutor Carlos, mais do que merecido o título que o senhor agora tem, e agora ao próximo desafio, o doutorado, que o senhor também vai tirar de letra, assim como tirou ele. Essa parte é café pequeno para o senhor, pode ficar tranquilo. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez, doutor Lucas, pela gentil acolhida, doutor Sérgio, pelo honroso convite que o senhor me fez. Foi uma honra, um prazer significativo estar aqui participando junto com vossas excelências hoje aqui nessa importante defesa do doutor Carlos. Muito obrigado. Doutor Leonardo, por gentileza, se o senhor estiver amanhã na banca de doutorado, né, de doutoramento do doutor Carlos Henrique, essa banca não for na FUMEC, por favor, dê bomba nele. Não, vai ser na FUMEC, vai ser. Quem sabe o primeiro doutor da FUMEC vai ser da FUMEC. Vamos lá. Nós estamos batalhando tanto pelo doutorado aqui, pela implantação do doutorado aqui na FUMEC. Se ele escolher outro lugar, nós vamos te falar, nós vamos ter que dar bomba. Não, vai ter sucesso, vai ter sucesso. Vai ser fantástico. Vamos lá. Lucas, alguma consideração final? Só agradecer mesmo o convite, Zandona, e parabenizar o doutor Carlos Henrique Braga por essa nova conquista. Eu acho que fica um exemplo, de fato, para todos nós, de que nunca podemos parar de estudar, né? Para mim também fica um exemplo, né? Porque eu sou o mais novo aqui, de idade e de doutoramento da banca. Eu defendi em 2013, então, fatalmente, eu sou o mais novo aqui. E, às vezes, dá uma preguiça, né, Zandon? Assim, nossa, cara, voltar nesse tema e tal. Né? Eu tive um ano sabático aí, mas depois voltei, porque a minha paixão são os livros. Então, fica difícil, quando a gente se apega, né, a um estilo de vida, fica difícil deixar. E pelo currículo, pela inteligência, o brilhantismo do doutor Carlos Henrique Braga, já se vê que também por esse estilo de vida, esse apego aos livros, o caminho para o doutorado é certo. Obrigado, viu? Queridos professores Leonardo e Lucas, eu coloquei a ata no nosso grupo de WhatsApp. Depois eu gostaria de merecer a assinatura dos senhores. Ficou faltando colocar mais um documento lá, que é a contracapa. Na verdade, são 2 documentos que nós temos que assinar, a contracapa e a ata. Eu vou subir os 2, um já está lá, que é a ata, o outro eu vou colocar também, que é a contracapa, no grupo. E aí, logo que os senhores puderem assinar, né? Porque aí já dá início aí o processo de certificação do Dr. Carlos Henrique. Dr. Carlos Henrique, eu vou mandar também pelo WhatsApp a certidão de conclusão, que já nesse momento, na sequência aqui dos trabalhos, né? Que aí o senhor já pode apresentar, né, tanto no Tribunal de Justiça quanto também na instituição, né, no Arnaldo, né, que o senhor é professor, né, já há alguns anos, então, importante isso para a instituição Arnaldo também. Então, deixa aqui, antes de encerrar, o agradecimento aqui aos professores, professor Leonardo, professor Lucas, doutor Carlos Henrique, ao meu querido colega e amigo Antônio Marcos Nome, aos mestres, mestrandos, alunos da graduação e aos seus parentes também, doutor Carlos Henrique, aqui eu não poderia deixar de parabenizar também, né, pelo sacrifício todos, as ausências todas, né, desses momentos aí de estudo. Com isso, eu encerro essa sessão pública de defesa, né, e agradeço a todos, né, o fato de terem liberado aí a questão da divulgação no canal oficial do YouTube. Ok? Grande abraço a todos, então. Até logo, gente. Tchau, muito obrigado. Tchau. Bom dia. Até mais, bom dia a todos. Mais uma vez, parabéns, doutor Carlos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela presença. Prazer, obrigado.